O maior inimigo do aprendizado é o conhecimento. John Maxwell. E aí, o que tu tem para me dizer sobre isso? Como assim, Márcio? Conhecimento é o inimigo do aprendizado? Sim, porque quando nós acreditamos que sabemos algo, nós nos fechamos ao conhecimento. E aí a gente não consegue aprender mais porque a gente já acha que a gente sabe. É igual aquela história do não consigo colocar chá numa xícara que tá cheia porque transborda. Não consigo colocar mais bolinhas enfim, num pote porque ele já está cheio. E assim a gente começa a terceira parte, a parte final então da revisão do livro A Organização Sem Medo de M. Edmondson, publicado em 2019, para nós chegou em 2020. Vamos começar começando aqui porque, aliás, vamos fazer o protocolo de rede social. Curta o vídeo, se inscreva no canal, clique no sininho. Que mais a gente tem? Se você está assistindo pelo Spotify, 5 estrelas e comente, me deixa saber, cara, o que você está achando de tudo isso que está acontecendo aqui, dessas revisões? Faz sentido, não faz sentido? O que você está achando? Tá gostando, não tá? É importante para mim ter essa retroalimentação aqui de conhecimento, já que eu não tô te vendo agora. A única forma de eu saber o que você tá pensando é você colocar no comentário aqui ou me chamar, enfim, em alguma rede social aí para ouvir o que você está falando. Então, pô, os comentários são muito importantes, né. E principalmente, se você está assistindo pelo YouTube, curta o vídeo, que é a principal métrica que o YouTube usa para recomendar esse vídeo. Chegamos na fase da segurança psicológica, que envolve fazer acontecer, tirar do papel. Recapitulando de forma muito breve, se você não assistiu o episódio 1 e 2 dessa série, a parte 1 e 2 dessa série, a gente está falando aqui sobre a revisão do livro A Organização Sem Medo, de M. Edmondson, a síntese, né, a definição de organização de segurança psicológica, de acordo com a autora, é a crença de que o ambiente é seguro para correr riscos interpessoais. Então, a gente tem aqui uma definição muito clara e explícita que nos provoca. Eu consigo levantar a mão no meu ambiente de trabalho, fazer uma sugestão sem ser ridicularizado, mesmo que tenha sido uma sugestão ruim? Eu consigo isso? Existe isso no meu ambiente? Se não existe, talvez não exista tanta segurança psicológica quanto se imagina. E aqui então, a parte que vai competir agora aos próximos minutos que eu vou falar aqui, está destinada principalmente a como construir essa segurança psicológica. A parte um foi sobre a gente entender a segurança psicológica, entender o respaldo científico, a moralidade em torno dela também. O segundo, sobre casos problemáticos, erros, enfim. E agora a parte mais que eu acho mais importante, que é a parte de como a gente cria um ambiente de segurança psicológica. A autora, ela trabalha numa lógica de 3 movimentos, principalmente, tá? Os 3 movimentos são: prepara o terreno, convida para participação e responde de forma produtiva. E é isso, vamos acabar o episódio. Não, mas é simples assim, mas complexo assim também. Preparar o terreno aqui vai ser conseguir separar, pô, o que que é erro, o que que é falha, o que que tá em jogo, o que que é falha evitável, o que é uma falha complexa, o que é uma falha inteligente. Você coloca novos significados a coisas, às crenças anteriores. Você coloca novas perspectivas referente a situações anteriores, tá? E aí a gente vai começar então pelo preparar o terreno. Segundo, vai ser chamar as pessoas para falar. Terceiro, vai ser quando elas falarem, pô, você responder de forma produtiva. Senão você convida a pessoa para falar, você bate nela de novo, né? Obviamente não no sentido físico, mas no sentido moral, no sentido de humilhação, no sentido de colocar medo no ambiente. E aí as pessoas vão se calar. Aí você tá criando uma segurança, você criou uma
um ambiente, um terreno para chamar as pessoas para falar e quando elas falam, você não responde de forma coerente com aquilo que você está promovendo, você tá provocando. Então, são 3 etapas simples, mas que vão ter diversas camadas, como se fosse uma cebola. Você tem a cebola, né, aí você vai descascando e tem várias camadas até você chegar no centro ali. Ela usa alguns exemplos na área da saúde, de como a gente pode preparar o terreno. Esse aqui é um exemplo que me chamou a atenção. A autora, ela pergunta, ao invés de questionar: "Vocês viram muitos erros ou danos?", as pessoas perguntam na pesquisa: "Esteve tudo tão seguro quanto você gostaria essa semana com os pacientes?". É uma pergunta, ela tá direcionada ao erro, ela tá mais focada, ela tá preparando o terreno para algo negativo, enquanto que a outra, ela tá convidando a curiosidade ao invés da defesa. Porque a primeira frase pode parecer que você se você disser que você viu muitos erros, como assim eu vi muitos erros e eu não fiz nada? Já vão me questionar, já vou ter que preparar uma defesa, já vou ter que preparar um relatório, já já é uma coisa uma resposta que vem com muitos outros chaveiros, né, vem com muitos outros acessórios, enquanto que a pergunta: "Pô, teve tudo tão seguro, quando você gostaria que tivesse essa semana com seus pacientes?", ela te convida a curiosidade: "Será que estava seguro? Será que eu vi alguma coisa? Pô, isso aqui poderia promover mais segurança". O enquadramento, aqui o preparar o terreno, ele reenquadra as coisas de um jeito como eles eram, para um jeito como você quer que sejam. Isso envolve tudo, desde comunicação até a forma como você olha para as pessoas. "Ah, mas é muito trabalho". É, pois é. Trabalhar dá trabalho, como se fala por aí, né. Já citei essa frase do Astroteller, né, "Eu não sou a favor da falha, sou a favor do aprendizado". E se antes o chefe dava as respostas e avaliava o desempenho, hoje o chefe define uma orientação, o líder define uma orientação, solicita contribuição e condições para as pessoas seguirem aprendendo. Então a gente sai de um lugar onde o chefe tinha todas as respostas, de um lugar para o chefe onde o chefe prepara o ambiente para que as pessoas performem. Então, é importante entender que a forma como um líder reage hoje vai impactar diretamente na forma como os colaboradores vão se comportar amanhã. Porque isso vai dar o tom, é um condicionamento comportamental, é um te liga, é um fica ligado, que se você não andar na dança, no ritmo da dança que eu tô dizendo, você vai se dar mal. Então, a forma como você reage, mesmo que não explicite: "Ei, queremos segurança psicológica", pode condicionar a segurança psicológica ou acabar com ela. É importante entender que segurança psicológica e imaturidade não conversam muito bem, porque a segurança psicológica, ela vai trazer um nível de liberdade e um nível de responsabilidade que pessoas que não vão estar no momento maduro da vida, talvez não vão saber aproveitar, tá. Isso é um ponto. Eu gosto da analogia, né, do porco-espinho aqui, né. Se você chegou perto de um porco-espinho e o porco-espinho te espetou um monte de coisa, próxima vez que eu vou ver o porco-espinho eu atravesso a rua. Mesma coisa o gestor. Pô, se você fala com o gestor é o porco-espinho aqui, te deu um monte de espetada, bicho, próxima vez que eu ver ele eu atravesso a rua, fico em silêncio, porque a espetada doeu. É básico de comportamento, né. E as perguntas, a forma como você investiga as coisas, eu acho que é muito interessante, tem toda a questão da investigação apreciativa hoje, mas eu gosto de dividir em 2 grandes grupos de perguntas, que são as perguntas investigativas, onde eu quero saber das coisas, e as perguntas inquisidoras.
Eu não quero saber das coisas, eu quero saber quem são os culpados. E o líder, ele tem a missão de matar as perguntas inquisidoras. Eu quero perguntas investigativas, onde eu quero entender o que aconteceu. Eu não tô obviamente os culpados vão aparecer, acontece, mas quando os culpados aparecerem, isso vai fazer parte do segundo pilar, que é responder de forma produtiva, terceiro, na verdade, eu vou responder de forma adequada, eu vou fazer as correções com respeito. Isso é só uma parte. Forma como eu encaixo aqui as palestras, né. Um ponto interessante aqui, você já deve ter percebido isso, às vezes as pessoas pedem para mim: "Márcio, eu quero uma palestra sobre segurança psicológica", e eu respondo, eh, "Como é que tá o momento da tua empresa?". Porque se eu fizer uma palestra isolada de segurança psicológica, sem a gente ter um programa que vai fazer tudo isso, reenquadrar as coisas, preparar o terreno, chamar para ação, para participação e responder de forma produtiva, e o líder precisa ser treinado para isso, deve ter mais efeito rebote do que produtivo, porque muitas pessoas talvez vão enxergar que não tem segurança psicológica e vão começar a minar, culpar o líder, porque esse é um trabalho que não cabe numa palestra. A palestra pode ser o start, sempre é um start ou um final, né, mas especificamente essa aqui precisa ser acompanhada de um trabalho. Uma palestra pode uma única pode minar, não é minar, é trazer à tona os assuntos que os gestores ali presentes não estão prontos para responder. Acho que é isso. A questão de entender o que que é os tipos de falhas, fundamental. Uma falha evitável é algo que eu podia evitar. O melhor exemplo que eu conheço é um óculos de segurança, um EPI. Uma pessoa que tem o seu olho machucado porque não estava usando óculos, é totalmente evitável. O óculos está ali para proteger da faísca, da luz, sei lá do que. Como eu corrijo isso? Qual é a resposta produtiva? Eu treino, eu reciclo, eu melhoro o processo, eu aplico sanção em forma de reincidência, tá? Esse é um ponto. O que que é uma falha complexa? Já falei bastante, mas o exemplo da pandemia é o melhor que tem. Você não tinha como prever a pandemia. Aí a pandemia acontece e o seu planejamento de 21, 20, de 20, 21, 22 foi pro ralo. Porque tudo que tu tinha planejado deixou de existir e tu tem que fazer um novo planejamento. Né? Essa é a falha complexa. Não tinha, são fatores inéditos, você não conhecia. E uma resposta produtiva para esse tipo de evento, de falha, pô, cara, é analisar novas perspectivas, identificar risco e, se for possível, você melhora o sistema, você ajusta processo, você muda o planejamento, basicamente. Não dá pra ficar com o mesmo planejamento anterior se mudaram as condições. E por último, a falha inteligente, que é aquela falha relacionada ao processo de inovação. A indústria farmacêutica faz muito bem isso. Eles testam 100, 200 substâncias, gastam milhões em cada uma delas, e uma delas dá certo. Eu testei 200 substâncias e uma delas deu certo. Essa uma que deu certo, ela vende e paga todos os outros fracassos. É um mercado de inovação. Olhando por uma ótica mais completa, e talvez mais fácil de entender, eu estou tentando, né, vou usar o exemplo das canetas emagrecedoras. Estou tentando arranjar uma coisa que ajude as pessoas a emagrecerem. E você tenta 199 vezes, você não consegue. Você enxerga essas 199 vezes que deram errado como falhas inteligentes, porque você descobriu 199 maneiras que não funcionam de ajudar as pessoas a emagrecerem.
principalmente pessoas obesas. Quando você chega na 200 que você conseguiu, essa uma esse um acerto, depois de 199 erros, ele compensa os outros erros. E é o que os fabricantes de canetas emagrecedoras estão fazendo aí. Obviamente tem um monte de gente que talvez não precisaria estar usando isso, usando. Mas que bom que existe, porque tem muita pessoa que precisa, principalmente o público obeso. Já falei disso aqui, né, eu não descobri uma situação, não falhei, eu descobri um jeito como não funciona, e aí eu posso testar novos erros. E é importante sancionar violações claras, dizer o que que não é possível, colocar as regras. É possível discordar, mas tem que discordar com respeito. É possível, você coloca regras, mesmo o Ray Dalio lá, que trabalha com a franqueza radical, ele tem lá os seus suas regras para que a segurança psicológica seja, mantida, que seja feita a manutenção dela, né. Segunda parte, o convite à participação. Você mostrou: "Ei gente, tudo bem?". Você faz uma palestra, um momento, pode ser uma palestra de abertura, mas não pode ser só uma palestra, você chama todo mundo e você fala: "Ei gente, a partir de agora, a gente vai colocar algumas coisas de um jeito diferente". E você faz esse processo muito bem feito, você vai para a fase 2. Você vai criar momentos intencionais e ativos para que as pessoas falem. Você convida, né. Ela diz que você vai, de forma intencional e ativa, pedir para as pessoas contribuírem. Obviamente, muito provável que a primeira vez que você vai fazer isso, vai vai pedir para as pessoas falarem e talvez veja um pouco de feijão com arroz, nem um pouco de coisas básicas, mas à medida que você vai indo, você vai cavocando, descascando a cebola, você vai chegando no miolo. E aí você encontra coisas que você não tinha visto se você não tivesse feito todo esse processo. Em mentorias que trabalham entre 6 e 8 sessões normalmente, isso acontece muito. Primeiro encontro, vem às vezes uma pessoa um pouco mais fechada, a empresa muitas vezes contrata um programa de mentoria para 5 ou 10 executivos, e não foi ele que contratou, foi a empresa. E quando ele tá dentro daquele processo, ele começa receoso e aos poucos ele vai descascando a cebola, porque ele vai ganhando confiança, ele vai ganhando abertura, ele é convidado à participação e quando ele é convidado, ele é bem recebido. E ele é estimulado a repetir aquele comportamento. Até que ele fala os seus pontos mais guardados, vamos assim dizer. E a gente consegue, de fato, atuar em causas de comportamentos que não estavam sendo adequados. 3 regras para saber se a pergunta do líder for boa. Uma, que o líder não sabe a resposta. A pergunta é aberta, não é uma resposta de sim ou não. E é formulada de um jeito que ajuda o outro a compartilhar o pensamento. A gente falou de um exemplo anterior ali, né, de como fazer isso. Eu detesto essa expressão perguntas poderosas. Eu gosto de pergunta inteligente, mas a autora usa, né, enfim, muito famoso essa expressão, mas eu não gosto. Infantiliza algo que é muito bom, na minha visão. Pergunta poderosa. Parece uma coisa infantil. E eu gosto de pergunta inteligente, pergunta reflexiva, pergunta qualquer outra coisa menos poderosa. Enfim. Mas elas geram curiosidade, estimulam conversa reflexiva, sugerem hipóteses, convidam a criatividade, novas possibilidades, geram energia, né? Canaliza atenção para investigar e não para serem perguntas investigativas, não perguntas inquisidoras, como eu citei anteriormente. E normalmente as respostas produtivas, elas estão em, pô, expresso agradecimento, obrigado por ter compartilhado, desestigmatizar a falha, como a gente já falou, mostrar
os tipos de falha, o que é uma falha evitável, o que é uma falha complexa e o que é uma falha inteligente. Você saber separar, principalmente as falhas inteligentes, que precisam desse processo de experimentação, do indicador de competência. Muitas vezes os ambientes são condicionados de tal forma que o indivíduo só é visto como competente quando não falha. Ou seja, o atestado de competência depende da infalhabilidade. Mas o que a gente sabe é que a experimentação, ela existe como de forma inerente junto com a falha. Experimentação e falha existem ao mesmo tempo. E eu não consigo inovar, não consigo perspectivas diferentes sem a experimentação. Então, quando eu associo que uma pessoa é competente somente quando ela acerta tudo, eu tô colocando a competência no enquadramento que não é o melhor para estimular a segurança psicológica. Existem 3 traços, né, recorrentes dos líderes que favorecem a segurança psicológica de acordo com a pesquisa da autora. Eles são acessíveis e disponíveis, ou seja, consigo falar com aquela pessoa. Você já teve um líder, um gestor que você não consegue falar? O cara fala lá na reunião: "Ei, qualquer coisa me liga". Aí você liga, não atende. "Ei, qualquer coisa me manda uma mensagem, um e-mail". Aí você manda, não responde. O cara não é acessível, né. Os líderes reconhecem a sua própria falibilidade, ou seja: "Ei, eu tô disposto a errar", aquilo que a gente já vem conversando há bastante tempo aqui nos outros episódios também, e eles solicitam contribuição, de forma ativa, não é assim: "Alguém tem uma contribuição?". Isso não é pedir contribuição de forma ativa, isso é pedir contribuição de forma passiva. A contribuição de forma ativa, ela vai aquelas características que eu comentei anteriormente. "Márcio, baseado naquilo que tu me contou semana passada, o que tu acha que pode ser feito pra gente melhorar isso?". Percebe que a forma como eu tô pedindo a contribuição, ela é muito mais direcionada, ela é ativa, ela envolve. Eu usei um exemplo, né, a pergunta é aberta, eu não sei a resposta. Olha só, baseado no que tu me contou semana passada, como você acha que a gente pode melhorar isso? Tem uma forma a compartilhar o conhecimento, uma pergunta que estimula a falha, a fala. É isso que a gente fala sobre uma cadê aqui? Até me perdi. Uma resposta produtiva, né, ativa, né, a característica, a contribuição proativa, achei de novo aqui. Seja um não sabedor, né, não seja um sabedor, não seja o sabichão. Eh, já falei aqui sobre isso, das perguntas poderosas, eu não gosto, né, disso. E é muito importante a gente reforçar aqui que isso é um framework que do livro, vamos fazer só uma aferição. O livro tem 200 e vamos ver, 218 páginas, tá. O capítulo sobre como fazer acontecer, ele vai da página tô chegando lá, ele vai da página 159 a 189. São 30 páginas. Ou seja, é um livro que primeiro precisou defender a sua tese, e de 218 páginas, apenas 30, vamos assim dizer, são dedicadas à prática. Ele é um livro prático? Não. Mas ele tem uma prática, ele tem um conhecimento que serve para que você consiga, a partir de agora, tomar melhores decisões como líder. E se você é consultor, se você trabalha com esse tema, que você tenha mais recursos para ensinar de uma forma mais adequada e aplicar nas suas consultorias também um conhecimento mais robusto.
É porque esse aqui é a primeira obra que a primeira grande obra que a gente tem, Organização Sem Medo. A gente vai ter depois é difícil falar sobre segurança psicológica sem citar o Timothy Clark também, sem falar do outro livro da Amy Edmondson, O Jeito Certo de Errar. Mas a gente tá revisando apenas o primeiro agora. A gente pode chegar lá. Vamos ver como é que vai ser a agenda aqui. Mas eu quero fazer dessa última parte aqui do livro, que é muito bacana, que é uma espécie de perguntas e respostas. Mas antes disso, Márcio, eu comecei a fazer esse processo. O que, que vem depois? O trabalho não acaba nunca. O trabalho não vai acabar nunca. Não é um evento único, é uma jornada sem fim. Tá ligado? Aquele filme História Sem Fim? É isso mesmo. A gente precisa ter muito cuidado sempre para não correr o risco de ficar preso ao que nós estamos acusando de ser culpado. Pô, como assim? Confuso pra caramba, Márcio. Nós temos um conhecimento aqui que foi dividido sobre segurança psicológica. A gente não pode cometer o erro de se fechar para novos conhecimentos em relação a isso, tá? O maior inimigo do aprendizado é o conhecimento, como eu abri nessa nossa conversa. É preciso constantemente que as pessoas conversem. A autora usa uma metáfora muito interessante, que é o de uma tripulação, de um barco, um comandante e as velas e os ventos. Nem sempre o vento vai ser favorável. Quando ele acontecer, precisa existir uma comunicação entre o comandante e a tripulação para ajustar rápido as velas. Às vezes o barco vai estar à beira de uma encosta e se não for ágil, pode ter um acidente. Às vezes vai estar em mar aberto, existe mais espaço para ir para a direita ou para a esquerda, para falha. Mas a comunicação precisa acontecer sempre. Muitas vezes, um único comentário hostil pode acabar com a percepção de segurança psicológica da tripulação. Esse exemplo é citado num dos casos da Nokia, onde o cara até pede desculpa depois de ter sido ríspido, mas tu já fez o estrago. As pessoas vão pensar 2 vezes, 3 vezes antes de falar alguma coisa para aquela pessoa, mesmo que tenha pedido desculpa. Obviamente, aquele gestor precisa seguir insistindo. Ele fez uma atitude negativa que minou a segurança psicológica, ele precisa diversas vezes usar o seu erro como exemplo, dizer que não quer aquilo, chamar ativamente a conversa para que as pessoas saiam no corredor e falam: "É, realmente ele mudou. É, realmente aquele foi um ato isolado". O corredor fala muito, gente. O corredor das empresas fala muito. Muitas vezes mais do que desvia. Isso é um outro assunto. Um ponto importante aqui sobre segurança psicológica, eu sempre cito o Fernando Brancaccio, né, um colega consultor, que ele fez um curso de palhaçaria, ele trabalha com palhaçaria, e eu aprendi com ele que humor só é humor se tem 2 rindo. "Mas por que que você está falando isso? Qual é a conexão com segurança psicológica?". Quando as piadas não têm mão dupla na risada, não é humor. Existem muitas piadas que são feitas no mundo corporativo que destroem a segurança psicológica. E a gente tem que tomar muito cuidado para entender o que é humor. Porque lembrando, a maior parte das pessoas que estão ali, né, tem todo um debate, o humorista deveria ser censurado, não deveria? Acredito que não, né, porque no momento que eu tiro
A oportunidade do humorista de fazer piada com tudo, eu tô rasgando, né, o valor humor ali. Mas ele é um humorista. No dia a dia, o gestor fica fazendo piadas com as pessoas, com características, com situações, com erros, com falhas. A gente não vai a gente vai en a vai entrar numa uma questão moral e também numa questão de minar a segurança psicológica. Então, muito cuidado com as piadas que destroem a segurança psicológica. É um ponto importante aqui, né. Quando a gente tem a segurança psicológica num ambiente, as pessoas conseguem entrar no jogo para ganhar, e não entrar no jogo para não perder. Não sei se vocês viram, né, agora já acabou a Copa do Mundo, né, a Espanha foi campeã, a Argentina fez um fiasco lá na final, minha humilde opinião, né. A Argentina e Inglaterra, elas fizeram um jogo na semifinal, e a Inglaterra ela saiu ganhando, e depois que começou a ganhar, começou a empilhar zagueiro. Eles ficaram com medo de perder. O técnico ficou com medo de perder e tomou péssima decisão ali. E por isso, perderam e não foram pra final. Acho que perderiam pra Espanha também, mas eles jogaram pra não perder. Não tinha, eles estavam com medo. O jogar pra ganhar é entrar sabendo que se eu fizer uma manobra arriscada, eu vou ter quem me dá suporte. Uma das melhores metáforas que eu conheço é o trapezista. O trapezista faz diversas manobras de um trapézio para o outro. Existe um momento do salto do trapézio onde ele tá voando. Não tem um trapézio atrás de mim, não tô segurando mais esse, tem um trapézio vindo, mas eu não peguei ele ainda, eu tô voando aqui. E eu tô dando aquele duplo twist carpado ao mesmo tempo. Por que eu tô fazendo isso? Eu não tô só confiando na minha habilidade, eu tô também confiando numa rede de segurança que tem lá embaixo. Essa rede de segurança é uma das formas que eu gosto de chamar a tal da segurança psicológica. Algo que te dê a segurança pra ousar, pra tentar uma manobra arriscada, que se você cair, você caiu, subiu e vai tentar de novo. Quando não tem a rede, quando não tem a segurança psicológica, as pessoas vão dar o duplo twist carpado, a maioria delas, ou elas vão fazer o básico. Elas nem vão saltar no trapézio, vão ficar paradinha lá. E se for saltar de um trapézio para o outro, virou e pegou. Por quê? Porque eu não tenho uma rede de segurança lá embaixo, não tenho segurança psicológica. Essa metáfora eu acho que é interessante pra gente entender um pouco como a falta de segurança psicológica atrapalha a inovação das empresas. É aqui a inteligência artificial até colocou aqui, né, que ela não registrou, né, que tá a Copa em 2026, né, ele pegou a referência do de 2022. Algumas perguntas e respostas pra gente encerrar aqui. Eu posso ter segurança psicológica em excesso? Segundo o autor, não. O que pode faltar é disciplina, né, se alguém foi irresponsável com a liberdade que recebeu, não é falta de segurança psicológica, são outros fatores. Um ambiente psicologicamente seguro demora muito para ser construído? Talvez sim, depende do teu ponto de partida. Talvez a pergunta aqui é, cara, quanto tempo minha empresa sobrevive sem segurança psicológica no mercado acelerado que a gente tem? Mais uma, segurança psicológica significa transparência total? Não necessariamente. Né, existem informações confidenciais. Eu vivi uma situação muito semelhante. Eu gerenciava uma equipe de aproximadamente 350, quase 400 pessoas, e tinha um corte.
Tive que a contratante, né, foi lá e: "Cara, vocês vão ter que cortar 100 vagas". E eu sentei na frente do notebook, comecei a pegar o histórico de vendas de 3 meses para trás, de 6 meses para trás, analisar o resultado, analisar a qualidade da venda, analisar churning, analisar cancelamento, faz tudo, pega o histórico, escuta o promotor supervisor, como é que é esse cara que tá na equipe aqui? Quem desse cara aqui é bom e não tá entregando? Vai lá, qualitativo, quantitativo, analisa tudo, eu decidi quem ia ser demitido ou quem não ia ser demitido. Eu não podia falar. Eu não podia dizer para as pessoas: "Ei, 100 pessoas, tudo bem? Vocês vão ser demitidos daqui a 45 dias. Vai ter um aviso prévio", assim. Eu não podia fazer isso, porque as pessoas iriam desmotivar, porque elas iriam parar de vender. Já que eu não vou vender, então não vou fazer. E, infelizmente, eu não podia fazer. Então eu não podia contar tudo para todo mundo. Faz parte. Segurança psicológica tem a ver com delação? Não. Os delatores, muitas vezes, eles, eh se fazem valer da coragem para levantar e dizer a mão: "Ei, uma pessoa fez fraude". E a segurança psicológica não tem a ver com a coragem, como a gente já falou. Empresas lideradas por "ditadores", entre aspas, aqui, e tem resultado. E aí, o que tem para me dizer sobre isso? Funciona, no curto prazo. E a que custo? Quantas famílias sofrendo, porque os indivíduos da família não vão para casa, né, e assim por diante. É possível ter segurança psicológica em qualquer cultura nacional? Isso é um ponto muito curioso e interessante. Possível é, algumas são mais difíceis. A gente sabe que o Japão tem uma hierarquia muito forte, mas ao mesmo tempo a Toyota é de lá e tem a sua metodologia de melhoria contínua que precisa da segurança psicológica para acontecer. Qualquer pessoa pode aprender a liderar com segurança psicológica? Em geral, sim. Mas, obviamente, traços de narcisismo, borderline, vai ser mais difícil se a pessoa tiver baixa inteligência emocional, por exemplo. Qual a relação entre segurança psicológica, diversidade, inclusão e pertencimento? A grande questão é que um ambiente que é inclusivo, que valoriza a diversidade, ele é psicologicamente seguro. A diversidade sozinha, ela não vai garantir o pertencimento. Tem aquela história. Ah, como é que é a diferença da inclusão e da. Você chama as pessoas pra festa, você tá sendo participativo ali. Mas você só inclui quando você convida as pessoas pra entrarem realmente, pra dançarem junto, pra se misturarem, né. Então não é só: "Ei, eu deixo você sentar na minha mesa". É, eu deixo você sentar na minha mesa e eu quero que você fale na minha mesa. Vai além do só estar no mesmo ambiente, né. A inclusão raiz mesmo ela vai além disso. E pra isso existir, eu preciso da segurança psicológica. Pô, tem uma frase do Henry Ford que fala, né, que ele reclama que toda vez que ele pede um par de mãos, ele reclama que vem um cérebro junto, porque as pessoas pensam, elas sentem, né, e obviamente é uma frase horrível, mas tá ali como parte da nossa história. E é isso, turma, né. A gente falou aqui sobre a aplicação da segurança psicológica no contexto organizacional. Um ponto importante que a autora sempre reforça, que é válido reforçar aqui, não existe segurança psicológica na família, tá. Aí a gente vai entrar para o campo da vulnerabilidade da Brené Brown. A expressão segurança psicológica, ela tem relação no trabalho, tá. Não existe segurança psicológica fora do trabalho, é no trabalho, é igual burnout. Não existe burnout, sei lá, por enfrentei um divórcio e tô com burnout. Não, burnout é só origem do trabalho. Qualquer outra coisa de esfera pessoal não entra, nesse diagnóstico, tá. A gente tem hoje no Brasil a NR1, né, o mercado ficou muito poluído com muita gente vendendo curso, fa de tudo que é lado sobre isso, e a gente
tem na segurança psicológica o alicerce, basicamente, para o bem-estar e a felicidade de quem trabalha. Para a gente encerrar aqui aqueles nossos 15 pontos padrões. Sabedoria tem muito mais relação com pergunta do que respostas. Seja inteligente ao perguntar. Prepare terreno em enquadrar o trabalho. Em enquadrar. Ei, entenda que a partir de agora vai ser assim. É como se você fosse colocar a bola no meio do campo. A forma como a gente pergunta, reformula a pergunta, né? Teve erro, esteve tão seguro. Diz diretamente como a gente está se comunicando. A gente influencia as pessoas de forma inconsciente, de formas que a gente nem imagina. Isso não é assunto para agora, mas enfim, vai ser dito em outros momentos. O reenquadramento do papel do chefe, antes ele dava as ordens, agora ele define a orientação e pede a contribuição. Os 3 tipos de falha: a evitável, a complexa e a inteligente. A humildade situacional, que é você estar disposto a estar errado, você saber que você não tem todas as respostas, muito menos bola de cristal. 3 regras para boas perguntas: você não sabe o que você está perguntando, você deixa a pergunta aberta e você formula um jeito que convide a pessoa a falar. Eu dei um exemplo muito prático ao longo aqui da nossa conversa. 3 traços da liderança: acessibilidade, reconhecimento da própria falibilidade e solicitação proativa à contribuição. Responder de forma produtiva e prática: agradeça, vamos lá, desestigmatize a falha, entenda que ela, olha só, tudo bem que você errou isso aqui, mas crie o contexto ali em relação a, a como a falha aconteceu, entenda as práticas, não culpe a pessoa, não diga, você é um irresponsável. Você pode falar, cara, olha só, você é uma pessoa muito responsável, mas esse comportamento não condice com o que você é. Perceba que eu tô de uma forma educada, polida, dizendo que a pessoa agiu de forma irresponsável, mas não tô chamando ela de responsável, porque nas outras 23 horas do dia ela foi responsável. Então durante 1 hora ela errou. Tô dando um exemplo. Então você não ataca a pessoa, você ataca o comportamento. Isso é uma outra prática de liderança muito adequada. No caso da Nokia, enfim, já foi dito, né? Humor só é humor quando tem 2 pessoas rindo, senão é bullying disfarçado. Coragem para falar em reunião não é segurança psicológica. Não, é, você tem coragem, não quer dizer que você tem segurança psicológica no ambiente, tá? E por último, não é sinônimo de transparência total, tá? A gente não pode falar tudo muitas vezes. Sei que o Bridgewater lá, ele carrega a transparência radical, mas é uma empresa que é um case a ser estudado porque é exceção. Muitas empresas não conseguem colocar isso em prática. E agora a gente encerra. Agora você entende por que eu separei em 3 partes a revisão do livro A Organização Sem Medo aqui da Amy Edmondson. Muita coisa, muitos achados, muitas provocações. E eu particularmente, como é um tema muito quente, eu não quis deixar raso aqui. Eu sei que não é o conteúdo que vai ter um grande alcance. Mas eu espero que o pouco alcance que tenha, pelo volume de detalhes que foi entregue aqui, que esse alcance realmente ajude, se você é um líder, a ajustar seu estilo de liderança. Se você atua nas empresas como RH, que tenha te inspirado, que tenha te ajudado a elucidar, para você entrar num debate sobre esse tema com mais respaldo, para você entrar num debate sobre esse tema com mais empoderamento, com mais força, para que assim a gente tenha organizações, talvez sem medo seja muito forte, mas com menos medo. Esse é o meu manifesto aqui, depois dessas quase muitas horas dedicadas aqui para entregar esses 3 episódios aqui, esse mini curso sobre segurança psicológica para vocês. Espero que tenha gerado valor. Mais uma vez, se isso aconteceu, clica no botão curtir, compartilha com teu time, compartilha com teu colega, compartilha com o teu ex-colega. Ó, lembra daquele gestor que a gente teve? Tá aí, ó. Compartilha com as pessoas para que essa mensagem alcance mais e mais profissionais, que a gente possa ter melhores ambientes de trabalho. Muito obrigado
Vejo você no próximo episódio do podcast Pérolas e Ostras. Meu nome é Márcio Harf e é uma felicidade muito grande ter você aqui. Sempre no link da descrição aqui tem alguma coisa boa pra você, então lembra sempre de ir lá e ver o que tem de bom pra você lá. Beleza? Valeu, forte abraço.